Alô, eu sou estudante do IFTO Campus Palmas, Davi Gonçalves Simões. Eu sou integrante do Grupo 5, líder do Grupo 5, e irei apresentar sobre o tema Baixa Idade Média juntamente com o meu grupo, composto pelos estudantes Christian Reira Alves, Eric Loyola dos Santos e Arthur Máximo Silva Souza. Introdução. A Baixa Idade Média, ela teve uma característica muito forte que foi a existência, a predominância de um modelo de produção chamado feudalismo. E eu irei explicar aqui o que é este modelo. O que é o feudalismo? O feudalismo ele é um modelo de produção político, econômico e social que foi sendo criado, foi sendo aderido de uma forma lenta, não foi de uma hora para outra, porque o modelo anterior ao feudalismo é praticado no Império Romano, em basicamente toda a Europa, fora trocado, fora modificado de modo a surgir o feudalismo. O feudalismo ele ocorre do período do século V, após a decadência do Império Romano, até o século XV. A origem do feudalismo. O feudalismo teve sua origem firmada na decadência do Império Romano, que foi ocorrida por causa de diversas crises internas, como guerras civis, como o surgimento do cristianismo, e também pelo enfraquecimento do antigo modelo de produção, o escravismo. Aí, com esta fragmentação do Império Romano, as cidades ficaram muito expostas e os bárbaros invadiram na parte ocidental do Império e dominaram aquela parte. Os moradores do Império Romano, os habitantes, eles fugiram para as zonas rurais, isto é, ocorreu uma ruralização. Esta ruralização permitiu que aqueles que tivessem posses, terras, isto é, os antigos patrícios, aqueles que possuíam muitas posses, eles se instalaram nas zonas rurais e construíram lá seus castelos protegidos, é claro, para não serem invadidos tão facilmente. E aqueles que não possuíam posses se submeteram a esses que possuíam, aqueles que tinham muitas posses de terras e que possuíam lá o castelo que protegia. E essa submissão foi o que deu origem a uma das características mais importantes do feudalismo, isto é, a servidão. Aspectos gerais do feudalismo. O feudalismo ele é formado, ele é um modelo de produção que tem seus costumes, sua cultura formada por principalmente duas. A cultura romana, o costume romano, colonato, e a cultura bárbara, costume bárbaro, o comitatus. Colonato, ele carregava consigo o costume de aderir ao cristianismo, de ser servo do cristianismo, enquanto o comitatus carregava consigo o direito bárbaro, também a lealdade bárbara e também sempre aquela troca de favores que são também bem características dos bárbaros. Esses dois costumes influenciaram muito o período do século V até o século XV, porque as relações sociais, as relações políticas vão ser totalmente baseadas nesses costumes, tanto dos bárbaros quanto dos romanos.
Sociedade feudal. Eu dividi essa parte em 3. Então, vamos à primeira. A posse de terras e também a posse do conhecimento, o monopólio do conhecimento, definia em qual local você estaria na pirâmide social. Isto é, o clero está no topo da pirâmide, porque ele tinha monopólio do conhecimento, monopolizava o conhecimento, carregava consigo, alterava, fazia o que bem entendia. Ele participava da instituição mais poderosa e influente na Europa medieval. E ele também detinha de grandes posses de terras. Quem pensa que não, o clero ele tinha às vezes mais posses do que o próprio nobre. A nobreza ela era composta basicamente pelos senhores feudais, e esses nobres eram divididos em várias subclasses, cada um que morava lá no castelo. E a nobreza ela tinha importância porque eles lutavam, combatiam as invasões, os bárbaros que tentavam invadir, não só bárbaros, mas assaltantes, saqueadores. Então era muito importante ter a nobreza também, né, nessa sociedade. Os servos eram aqueles que trabalhavam e que sustentavam toda essa pirâmide. Sem os servos não existiria essa pirâmide e muito menos existiria o feudalismo, porque o feudalismo ele é firmado na servidão. Os servos eram aqueles que se submetiam àqueles que possuíam terras, isto é, para poderem sobreviver. Sociedade feudal, parte 2. Uma característica muito importante, também que vale destacar da sociedade feudal, é a imobilidade social. Isto é, você não consegue transitar de uma classe para outra. Você, a partir do momento que nasce como nobre, não poderá ser clero e não poderá também ser servo. Você será nobre até morrer. Aqui eu tirei uma frase da internet, que não é minha, por isso está em aspas. Uma vez servo, sempre servo. Isto é, suas relações, o modo como você é visto, os seus filhos sempre serão servos. Suas relações sempre serão com servos. Você não se relacionará com nobres, com a nobreza. O clero é mais flexível porque ele atinge a toda a população, a toda a sociedade. Mas essa limitação nas relações é muito existente na Europa medieval, na parte da Baixa Idade Média, em que o feudalismo atinge seu auge. A sociedade feudal, parte 3. Vale também destacar que existiam reis também no período do feudalismo, assim como existia anteriormente. Os reis no período do feudalismo, a diferença é que eles não detinham tanto poder igual tinham anteriormente. Porque com a criação dos feudos, isto é, os castelos dos senhores feudais, da nobreza que detinha terras, acabou que cada feudo ficou independente, autônomo, e não necessitava de um rei, de um homem que controlasse, que regesse tudo aquilo. Então, cada feudo tinha seu próprio senhor feudal, que era como se fosse o rei do feudo. Por isso que o rei acabou perdendo poder neste período. O rei era basicamente uma figura simbólica e ele era nada mais nada menos do que um nobre, um senhor feudal que era líder militar nos períodos de conflitos. A estrutura política do feudalismo. Vale destacar que a estrutura política do feudalismo é fortemente influenciada pelo costume bárbaro, que eu citei anteriormente. A lealdade e a troca de favores, além dos direitos. A estrutura política do feudalismo ela é baseada numa relação de suzerania e vassalagem. Desta forma, a nobreza possui os nobres e esses nobres detêm terras. Um nobre, ele permite que outro nobre, que não detém tantas terras, acesse sua terra,
cobre imposto dos camponeses, dos servos que estão por lá e domine essa terra, proteja essa terra como se fosse dele mesmo. Esse nobre que doa a terra é chamado suzerano. Aquele que recebe é chamado vassalo, mas também há uma troca entre eles de favores. Enquanto o suzerano doa essa terra, ele também quer que o vassalo o proteja, isto é, lute por ele, participe das expedições, dos combates, quando for para proteger o feudo. E essa estrutura, esse laço, é muito importante nesse período porque vai unir a nobreza, vai unir muitas famílias de feudos diferentes e vai criar uma estabilização, vai criar uma relação entre eles. Por isso que essa estrutura é a mais importante no período do feudalismo. Uma curiosidade que vale destacar é que o laço do suzerano vassalo, às vezes, não sempre, era pactuado com um beijo na boca. Tirem suas conclusões sobre isso, mas era da forma que eles faziam na época, para reforçar os laços. Beleza? Economia feudal. A economia feudal era exclusivamente agrária. Exclusivamente não, totalmente agrária. Ela possuía a terra como principal riqueza, isto é, a terra produzia e a terra também era o local de habitat. A terra tinha muita importância nesse período. E a economia agrária, ela era para subsistência. A agricultura praticada não era para comercialização, não era para gerar excedente, era simplesmente para subsistência, sobreviver. A atividade comercial e urbana era muito pequena nesse período, então a economia não tinha isso não influenciava muito a economia, porque a atividade urbana era praticamente nula, porque as cidades foram abandonadas e somente a zona rural estava sendo usada realmente e exclusivamente para produção, para tudo mais, para habitação. E a atividade comercial era muito complicada, muito complexa de se fazer, porque cada feudo tinha sua moeda e eles não geravam muito excedentes, então comercializar era complicado, era difícil. E como cada feudo era independente, era autônomo, raramente tinha situações em que eles precisavam realmente trocar de produtos uns com os outros. Vou explicar agora sobre obrigações civis. Os senhores tinham total autoridade de aplicar ou definir leis e regras, organizando então o sistema sociopolítico em suas terras. E lá eles praticavam o benefício, onde que os senhores deveriam dar parte de suas terras em troca de serviços ou atributos. Atributos mais tarde ficaram conhecidos como obrigações, onde que o servo ou camponeses deveriam pagar uma série de impostos aos seus senhores feudais. Entre as obrigações, eu vou citar as principais, que era a corvéia, onde que o servo deveria, ao empenho dos seus senhores, fazer reparos de construções. Também tinha a talha, onde que o servo era obrigado a dar parte de sua produção aos senhores. E também tinha a banalidade, onde que o servo tinha que pagar pequenas tribuições a dias festivos ou quando eles também pegavam ferramentas nas instalações do feudos. Também tinha... Vamos falar um pouco sobre o poder da Igreja Católica no mundo feudal. A Igreja era uma das instituições mais importantes e poderosas, tendo função só não de evangelizar, mas também agregava nos sistemas políticos e sociais da época. Essa instituição foi uma das poucas que sobreviveu a inúmeras invasões e mudanças ocorridas no antigo Império Romano, onde somente a prática religiosa poderia conduzir a Deus e a eternidade. Sendo assim, a Igreja Católica se considerava um intermediário entre o homem e Deus. A Igreja tem vários fatores que tornam ela uma instituição grande e poderosa. Temos como principal a grandeza de propriedade de terra, onde que ocorreu através de uma troca entre o suzerano no passado, e a monopolização dos conhecimentos, onde a única via de conhecimento
eram instituições da igreja, que mudou os pensamentos do homem através de dogmas religiosos. No período feudal, as igrejas eram hierarquizadas, onde os controles das igrejas ficavam com o Papa, e a divisão era ocorrida entre o alto clero e o baixo clero. O alto clero, também conhecido como clero regular, consistia de monges que serviam a Deus, ficava um pouco afastado e também tinha controle de dogmas religiosos. E o baixo clero, ou clero secular, consistiam de padres, papas, que ficavam nas igrejas e tinham contato direto com os fiéis da época. Também é importante falar que naquela época tinha um conflito de pensamentos, onde quem pensava diferente da igreja era chamado hereges. As mulheres na sociedade feudal. Na Idade Média, nos tempos feudais, a vida das mulheres era considerada muito difícil. Era considerada como um mero instrumento de procriação, ou propriedade exclusiva do homem. Elas não tinham direito sequer de escolher seu futuro marido, ou de emancipar. As mulheres deveriam total obediência aos seus pais, até se casarem, devendo então obediência aos seus maridos. As camponesas deviam acompanhar e auxiliar os seus maridos em todas as atividades. Elas também deveriam trabalhar e ensinar os seus filhos sozinhas quando viúvas. As mulheres pobres eram consideradas como escravas domésticas e já as mulheres ricas como objeto de procriação para os seus proprietários. Então, o papel das mulheres, resumidamente, era a procriação, a satisfação do marido e o cuidado da casa. Produção agrícola no mundo feudal. Ao falarmos de produção agrícola no mundo feudal, lembramos que o trabalho na terra apenas buscava atendimentos básicos. Os servos, os camponeses, não eram escravos de seus senhores. Eles só os serviam em troca de comida e de casa, trabalhando um pouco para os seus senhores e um pouco para ele mesmo. A economia feudal era de base agrária, ou seja, era a agricultura que gerava meio de renda social na época. E como a atividade agrícola era uma atividade muito importante, a terra era um meio de produção fundamental. E a principal característica agrícola é que possuía baixo índice de produtividade. Isso ocorria porque lá tinha má qualidade de sementes e uma limitação de técnicas e de instrumentos da época. Sistema de rotação de culturas. Rotação de cultura consiste de uma alternância planejada e ordenada de um cultivo de diferentes vegetais de um determinado período de um determinado local, fazendo com que amenizasse o desgaste do solo provocado pela agricultura. Essa técnica consiste de o servo dividir um lote em 3 porções diferentes, fazendo com que ele plantasse 2 culturas distintas nos 2 primeiros lotes. Já no terceiro não era aproveitado, fazendo então que o lote não fosse desgastado completamente. E uma das considerações a falar sobre essa técnica é que essa técnica praticamente eliminava 1/3 das terras das produções todos os anos. E que apesar de ela limitar a produção, ela ampliava a vida útil do terreno. Opa! Reforma Gregoriana, período do século XI ao século XIV. Vou estar apresentando aqui a Reforma Gregoriana, que é o integrante do grupo 5 de Informática para a Internet, do primeiro ano. Vou estar apresentando aqui a parte Reforma Gregoriana, também conhecido como Reforma Papal ou Revolução Papal.
A Reforma Gregoriana foi uma série de medidas iniciadas pelo papado no século XIV para livrar a Igreja da interferência laica, resolvendo a tensão entre Estados e Igreja ao mesmo tempo que buscou moralizar o próprio clero. Com efeito, esta foi uma resposta institucional tomada pela Igreja diante das necessidades políticas e econômicas, advindas do renascimento comercial e do renascimento urbano. Vou estar falando um pouco mais sobre a Reforma Gregoriana, que é as concepções políticas medievais. O ponto central da Reforma Gregoriana está relacionado à teocracia e hierocracia. Teocracia, o rei ou imperador, é considerado o eleito ungido do Senhor, já a hierocracia, compreendente a um sistema de governo do qual os homens das igrejas têm autoridade acima dos governantes e dos reis, interferindo nas tomadas de decisões e nas políticas do reino. A disputa central da reforma deram entre os papas e imperadores do Sacro Império Romano Germânico. O surgimento da Reforma Gregoriana deu-se principalmente no âmbito do Sacro Império Romano Germânico, então foi se expandindo posteriormente para os outros reis da Europa. As disputas centrais da Reforma Gregoriana eram feitos papas e imperadores do Sacro Império Romano Germânico, e as autoridades dos últimos nunca seriam conhecidas em outras partes da Europa. No Rio da França, onde em 1202 o rei da França não ia possuir nenhum superior a ele. Rumo à reforma. Dois nomes que atuaram na preparação do terreno para a Reforma Gregoriana, que foi o Henrique III, tendo sido coroado em 1046 pelo Papa Clemente II. Foi o Papa de até 1049 até 1054, que foi a sua morte. O processo de eleição papal, a Reforma Gregoriana somente foi possível após transformações no processo de eleição papal. Foi fortemente influenciado pelos poderes temporais. 1059, que a eleição do Papa se dava pelo clero e pelas pessoas de sua diocese. A Reforma Gregoriana, do que se tratou de fato, a Reforma Gregoriana, movimentado e liderado pela sua ápice e pelo Papa Gregório VII. O que eram contra? Eram contra investidura laica, nicolaísmo, clérigo, casados, simonia, venda de cargos, leigos com cargos espirituais. O que eles defendiam? Supremacia da Igreja frente aos governantes seculares, purificação clerical, preparo dos clérigos, extensão da influência da Igreja na sociedade. Vou estar falando agora sobre a parte dos burgos. A burgos, pelo conhecimento obtido nas cruzadas, os camponeses tinham posse de maior conhecimento tecnológico e linguístico, que permitia o abandono dos feudos e a criação de pequenos grupos urbanos que deram origem às primeiras cidades medievais chamadas burgos. Então os antigos servos começam a ter independência dentro desses burgos. Então foi isso, pessoal. Essa aqui foi a apresentação do trabalho de história do grupo 5. Esse aqui são os integrantes do grupo. Vou estar mostrando aqui embaixo. Já mostrei no início, que são os integrantes do grupo. Então, muito obrigado aí. Tamo junto. As Cruzadas. Em um determinado período da Baixa Idade Média, os árabes começaram a representar uma ameaça à hegemonia da Igreja cristã. Isto é, o islamismo estava representando um risco para o poder e a influência da Igreja Católica pelo mundo, o expansionismo islâmico. E bem, a Igreja, os líderes da Igreja, os clérigos, o clérigo, buscou combater esse expansionismo muçulmano na Europa, isto é, com as Cruzadas. As Cruzadas que eram pregadas e, bem, eram usados argumentos de que as Cruzadas eram uma luta pela causa de Deus, uma luta pela causa cristã, isto é, as Cruzadas levariam o cristianismo pelo mundo, expandiria a religião. Então, os camponeses, que eram muito influenciados pelo clérigo naquela época da Baixa Idade Média, que ele possuía o monopólio do conhecimento, ele tinha muita influência na sociedade, eles lutaram nessas cruzadas e esses combatentes foram chamados de cruzados, que lutaram entre os séculos
Ao longo dos séculos 11 e 13, várias cruzadas partiram rumo ao Oriente. Interesses nas cruzadas. Os clérigos tinham interesse de aumentar o poder da Igreja Católica e, é claro, reprimir o poder do islamismo, do expansionismo muçulmano. Os nobres tinham interesses de aumentar suas posses de terra, isto é, as cruzadas também eram um movimento expansionista, territorial, eles dominavam as terras em que eles iam e lá eles dominavam também a questão da religiosidade das pessoas, pregavam o cristianismo e com certeza perseguiam aqueles que se voltavam à Igreja Católica. Os camponeses eles tinham interesse pela salvação que o clero pregava. Aqueles que participassem das cruzadas iriam ser salvos. Isso que o clero pregava aos camponeses. E muitos participaram influenciados pela busca pela salvação. As transformações na sociedade feudal após as cruzadas. As cruzadas tiveram grande importância para transformações na sociedade feudal. A ida dos camponeses às cruzadas permitiu que eles tivessem acesso ao mundo exterior, ao mundo fora do núcleo europeu. Isto é, expandindo a sua visão de mundo, expandindo seu conhecimento de línguas, de técnicas, e isso permitiu com que houvesse inovações técnicas na área da agricultura, inovações também na área do pensamento, da filosofia, da linguagem, em vários setores. Então as cruzadas elas tiveram uma consequência que talvez o clero não tenha pensado direito, que influenciou muito para a queda do feudalismo. Olá, eu sou o aluno Christian Herrera, do grupo 5. Eu vou falar sobre a burguesia até o século XIV. A burguesia é uma classe que surgiu na época da Idade Média, nessa época, e eles são formados por comerciantes, vendedores, pessoas. A burguesia formou alianças entre si, chamadas de comunas, para diminuir o poder do clero e da nobreza na participação política, de forma como rebeliões, comprando terras, que era feudo. No século XIV ocorreu uma crise que ocorreu por principal motivo da peste negra, que foi uma grande epidemia que ocorreu na Europa, matou cerca de 1/3 da população. Isso afetou muito a economia da Europa, pois eles viviam principalmente de agriculturas, e como muitas pessoas morreram, as coisas desandaram nas cidades. Também muitas moedas foram desvalorizadas e os produtos ficaram muito caros. Teve muitos conflitos, alguns conflitos como de Jequié e Guerra dos 100 Anos. Foi contra a França e Inglaterra. Além o conflito mais devastador foi a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, motivada por questões sucessórias e pelo interesse de ambos reinos dominar Flandres. Trecho da página 169 e 170. Em 1923, bem antes da epidemia se alastrar pela Europa, os camponeses de Flandres se rebelavam contra a tentativa dos senhores de restabelecer velhas obrigações. Em 1358, camponeses franceses pegaram em armas para enfrentar os soldados que vinham saqueando os campos no Levante, que ficou conhecido como
Jacaré. Considerações finais. Relação do conteúdo apresentado com o presente vivido hoje. O passado, a Idade Média, mais especificamente a Baixa Idade Média, se relaciona ao presente pelo seu modelo de produção, isto é, o feudalismo que antecedeu ao capitalismo. E que se não fosse pelo feudalismo, a realidade nossa hoje poderia ser diferente, seria diferente. A Baixa Idade Média se relaciona muito na literatura atual, que influenciou muitas pessoas, muitos escritores por meio de sua estrutura literária. E o modo de vida também dos homens medievais influenciou também esses autores e influencia alguns costumes também hoje expostos, né, que são visíveis no cotidiano do homem contemporâneo, que é o carnaval, a religiosidade. E tudo isso são aspectos que vieram lá da Baixa Idade Média, que eu posso relacionar o presente com o passado. A relação entre os fatos ocorridos no passado com os fatos que ocorrem atualmente. As epidemias, também as mudanças e transformações na economia, na política. Houveram muitas mudanças naquele período. E a epidemia, a peste negra, a principal epidemia do período, pode se comparar, de certa forma, ao Covid-19, porque são epidemias que atingiram a um nível de alcance muito grande. Só que a peste negra matou muito mais pessoas porque as pessoas não sabiam ao certo como combater esta epidemia. E com a adaptação do homem, hoje temos orientações de como evitar ser contaminado, de como evitar tantos óbitos assim por uma pandemia, isto é, pelo isolamento, pelo distanciamento social. Nós do grupo agradecemos àqueles que assistiram à nossa apresentação. Espero que possam ter aprendido junto conosco. Aqui tem os contatos dos apresentadores, inclusive o meu, e uma frase de motivação, uma frase tirada da internet, de Pedro Renault: conhecer é se libertar. Então sempre busquem conhecimento para se libertar cada vez mais da ignorância que esse mundo acaba que traz para nós. Temos muitas informações, mas acaba que muitas vezes são falsas. Então sempre busque conhecimento, sempre busque conhecer. Até mais!